E aqui é a divisão. O oitavo chakra é o Sol Negro, aonde você salta no vazio e chega na coroa de Vênus, né? Vênus, que é o raio verde. Por isso que a coroa de Lúcifer é o Graal, que é o raio verde. Vênus é o nono chakra. Ele já é fora do universo. Por quê? O universo do Demiurgo são 7 chakras. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo chakra já está fora, que é o Sol Negro, já é a saída. E acima dele tem Vênus, né, a coroa de Vênus. Que por quê? Porque o nosso corpo representa, né, uma representação física, é uma impressão na matéria daquilo que está fora da matéria, né? E ele chama de Hansa, ó, Hansa. Então, assim, quem atingiu o oitavo chakra se tornou um Hansa. Hansa significa no hindu, né? Isso aqui vem do Áryo, dos Ários. Sem casta, sem identificação. Quer dizer, aquele que não tem identificação com o mundo. Se tornou um Hansa. E o Hansa, ele consegue saltar no vazio e chegar na coroa de Vênus, que é o raio verde. Isso no corpo, né? Nos corpos sutis. Só que cada círculo desse representa uma terra. Então, por exemplo, quando o pessoal fala, eu saí em viagem astral e eu fui lá na dimensão tal. É verdade, não é mentira. Por quê? Cada círculo desse é uma dimensão, é um plano de existência. Então a Terra não é plana. Ela é, aos nossos olhos, ela é. Ela é um plano de existência. E tem vários outros planos de existência. E esses outros planos eles são maiores do que a Terra. Né? Para você ver como que a gente é feito de trouxa aqui nesse lugar. Né? O pessoal fala, por exemplo, os recursos da Terra estão acabando. Mas a Terra é o menor dos reinos do universo do Demiurgo. Quer dizer, como que os recursos da Terra estão acabando se você tem uma segunda Terra que é muito maior do que a nossa? Então, que diferença que faz se o recurso da nossa Terra está acabando ou não? Não faz diferença nenhuma. A gente é os menores. A gente está aqui, ó. A gente é o primeiro, a primeira Terra. Tanto que você vê isso refletido na própria realidade. Nessa Terra, tudo é mais devagar, né? Tudo é lento, os processos são lentos, as mudanças são lentas. Por quê? Porque ela é o físico, ela é o chakra da raiz, que é o chakra mais baixo. É o chakra mais denso, mais pesado, né? E conforme você vai subindo, vai se tornando mais leve. Tanto que tá vendo aqui, ó? Os alemães, eles falavam que a coluna do homem é o Monte Meru, que ele tem que subir, né? E esse osso aqui, ó, ele chama Atlas. Não tem na mitologia grega que o gigante Atlas carrega o mundo nas costas. Por quê? Porque o mundo é uma projeção mental. Então, o Atlas segura o cérebro que projeta o mundo, entendeu? Porque o mundo é uma projeção mental. Então, o Atlas segura o mundo, porque o mundo só existe dentro da sua cabeça. E essa aqui é o estudo dos próprios, eles chamavam de hitlerismo, né? A do pessoal do bigode que fazia. Tem até um outro desenho aqui, ó. Aqui, ó. Vou compartilhar esse aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles falavam que os 4 chakras aqui de baixo é o sol de ouro, né? É o sol de ouro.
E os 3 chakras aqui, ó, é o sol negro. E aqui o 8º chakra é o vazio, a negrura infinita. E o 9º chakra é o raio verde, ó, a coroa de Vênus. Eles desenhavam dessa maneira. Esse aqui é o estudo do... Até tem no livro do próprio Serrano essa imagem aqui, ó. É o estudo dos chakras, né? E eles falavam que cada chakra desse é uma roda que ela serve para armazenar. Então, por exemplo, o chakra da raiz, ele armazena todas as informações que você teve na Terra, todas as experiências que você viveu na Terra, entendeu? Ele vai ficar armazenado aqui. Ele serve de disco, né, disco de armazenar, e ele serve de acesso também, né, o acesso a outros reinos, né? E cada chakra representa um dos planos de existência desse universo, né? Tanto que aquilo que a gente vê como matéria é os 7 espectros de cor visível, interpretada pelo nosso cérebro, né? O nosso olho capta a luz criada, o nosso cérebro, através do que o olho capturou, ele cria a imagem daquilo que a gente está vendo. Por quê? Porque são os 7 chakras. Então, o mundo criado, o universo criado, são os 7 chakras. O não criado, ou o incriado, ele está a partir do 8º chakra, que é o vazio, ou a negrura, né? Aqui é vazio negro, né? Ou negrura escura. Mas eles desenhavam assim, ó. Tanto que quando o Serrano fala dar um salto no vazio, é disso aqui que ele está falando. Porque o 8º chakra representa o vazio, que também representa a saída do universo material. Porque para os antigos, o 8º planeta era Urano, e Urano era a saída para a Via Láctea, né? Através de Urano você saía para a Via Láctea e saía do universo. Os antigos acreditavam nisso, né? Então isso aqui também, de certa forma, representa um planeta, né? Mas é isso daí. O que eu acredito é nesse modelo, mas não é exatamente um modelo de terra plana, né? Que nem o pessoal faz ali o domo fechadinho. O pessoal da terra plana, ele parou, né? Eles pararam na Terra plana, até porque eles acreditam na Bíblia, né? A grande maioria. Mas eu acredito que... Tanto que tem um jogo, né? Tem um jogo que ele é o Assassin's Creed. E dentro desse jogo, se você pegar um barco, olha que interessante, se você pegar um barco dentro desse jogo e você for navegando, chega um ponto do mapa que o mapa do jogo acaba. E você atravessa com o barco e aparece assim, ó, você está sendo desincronizado. E aí você apaga a tela e você volta para dentro do mapa, né? E é interessante porque o Serrano fala isso. O Serrano fala que se você for para o norte ou para o sul e ultrapassar, eu acho que é o paralelo 83 graus, você começa a desincronizar dessa terra e a sincronizar com a outra terra, entendeu? É como se você estivesse invadindo a outra terra, como se fosse uma invasão mesmo. Tanto que é por isso que o Almirante Byrd foi atacado, né? Porque ele literalmente tentou invadir a segunda terra. E aí as Vimanas saíram e destruíram a frota dele. Mas o modelo, na verdade, é que assim, o John Dee, ele não dá nenhum desenho, né? Você não tem nenhum desenho. Mas o que o John Dee falava, e que também está no livro do Serrano, é que esse universo, ele é um universo feito de camadas, né? São círculos, são camadas, e cada círculo desse é um dos reinos. Cada círculo é um reino. Então, eu tenho por mim
né? Que são várias camadas e vários reinos vários planos de existência, né? Porque o próprio nome planeta, se você pegar, é planet, né? Planet, que é plan et, ou plano extraterrestre, né? Então são vários planos de existência. Essa é a visão que eu tenho, né? Eu não acredito na Terra plana do jeito que o pessoal fala, né? Eu acredito que a Terra plana é só a nossa perspectiva 3D, né? A nossa perspectiva 3D de uma Terra. Mas isso é só aonde a gente está, né? Se você for subindo, a coisa vai aumentando. É que nem a matriosca, né? Que eu mostrei, a bonequinha. A gente está na bonequinha menor, né? Se você sobe, você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Beleza. Tem outra pergunta aqui. A Rosane pergunta uma aula. Hugo. A Rosane Helena está perguntando se Fanny seria o arquétipo do andrógeno primordial. Então, o Fanny, eu não lembro agora direito, mas essa questão do andrógeno, tá? Isso aí é interessante, porque o Serrano, ele fala que os éons hiperbóreos, eles não eram andrógenos, tá? Eles eram ou masculino ou feminino. O éon andrógeno é uma emanação do demiurgo, tá? O demiurgo que criou os andrógenos, tanto que é até interessante essa questão do andrógeno, que teve uma EQM, né? Eu estava assistindo uns vídeos de EQM esses dias, e o cara morreu, e ele falou que no pós-vida, seres andrógenos falaram para ele que se ele quisesse prosperar nessa vida, ele tinha que estudar a Cabala, né? Olha que interessante isso. E eram seres andrógenos, né? E depois falaram para ele voltar, né? Ele teve que voltar. Mas essa questão do andrógeno, né? Esse andrógeno primordial, que é o Rebis, né? O Rebis, o hermafrodita, ou o Adam Kadmon, né? Que é uma criação que tem dentro da Cabala, eles vêm, na verdade, eles são uma cópia do Urment, né? O Urment, que é a mitologia nórdico-hiperbórea, que é aquilo que eu falei do ancestral, né? O primeiro. Mas ele não era um andrógeno, né? Até porque ele não tinha uma identificação. O ancestral, ele não tinha uma identificação. Tanto que o Serrano fala que ele queria conhecer a si mesmo, né? Nós que caímos, temos que voltar, né? Andar na contramão, e nós temos que voltar para o ancestral e dar um rosto para ele, né? Nós temos que dar uma personalidade para o ancestral. E aí ele vai se tornar algo maior do que ele era, entendeu? Porque é mais ou menos assim, é como se o ovo que partiu, ele nunca vai voltar a ser o que ele era. Ele vai se tornar algo maior do que ele era. Ele queria uma personalidade, ele queria uma identificação, ele queria um rosto, né? Tanto que aí entra a questão até do reflexo, né? Que eu falei lá do reflexo na água, que a gente caiu em um mundo de reflexo, num mundo de espelhos, porque você só conhece a si mesmo se você tem alguém para você olhar, né? Você não vai conhecer você mesmo se você não olhar os outros, né? Se você não tem um espelho, como você vai ver a sua imagem, né? Você não vai conhecer a si mesmo. E ele fala que o ancestral queria conhecer a si mesmo, né? Mas essa questão do andrógeno, ela vem, né, de uma distorção dessa mitologia original. Mas o ancestral, ele não era andrógeno, porque ele não tinha identificação, né? Ele, na verdade, ele era completo em si mesmo, mas ele não tinha uma identificação. Mas os mitos criaram, né? Eles criaram essa questão do andrógeno. Beleza. Então, passar a próxima. Antes de responder, se quiser tomar uma água, porque tá mais de uma hora falando sem parar, se tiver sede. Não, tá de boa. O Vai com Calma pergunta se, faz a citação, né? Mantenha-se livre interiormente, pare de ser reativo.
Reagir ao mundo significa tornar-se vítima dele. Quem espera alguma coisa do mundo já está derrotado. Está pedindo para você comentar essa citação. Essa é uma frase boa, né? Mas falar é fácil, né? O difícil é você viver no meio do absurdo completo e não reagir, né? Porque, por exemplo, o pessoal que inventou essas frases, a maioria deles vem ali dos monges, né? Dos budistas. Quando você vive numa montanha cercado de natureza, com a sua vida em ordem, é fácil não reagir às coisas, né? Agora, quando você vive num mundo completamente absurdo, insano, e é difícil. Nem digo nada. Eu até concordo com a parte de não ser reativo para não entrar assim, não entrar no jogo, né? Não entrar nas provocações, nas coisas. Mas isso também pode levar a uma certa covardia, né? Que nem, por exemplo, o pessoal da Luz Venceu aí, né? Os gratiluz, né? O pessoal, para eles, tudo tá bom, né? Não, o Comando Aster Comando Aster já tá resolvendo, né? A gente não precisa fazer nada, você tem que ser grato. E a gente vê que não é bem assim, né? Porque esse tipo de frase pode levar você a uma vida miserável que você aceita qualquer coisa. Eu tenho que aceitar qualquer coisa porque eu não posso reagir, né? Leva você a um tipo de... outra face, né? Leva você a um tipo de covardia, né? Não é o que a sabedoria hiperbórea prega. A sabedoria hiperbórea prega, na verdade, o contrário, né? É a honra e a atitude. O espírito é vontade, é atitude, é a ação, né? Agora, se você também não faz nada, o espírito não é aceitar qualquer porcaria e achar que tá bom, né? Bater palma para tudo. Você vê o errado, fica quieto, você tá compactuando com o erro, Você toma um tapa na cara e fala amém, né? Não é assim, não. Isso aí não é... É uma frase que você tem que tomar cuidado com ela, né? Porque... E outra coisa, geralmente quem vem com essas frases são pessoas abusadoras, né? Então, a pessoa quer abusar de você, mas você não pode reagir, né? Mas isso aí é para criar uma geração de covarde, né? É o que a gente vê hoje, né? Tem que ver o lado bom de ser abusado, né? Você tem que ver o lado bom, né? É o absurdo do absurdo, né? Então, isso daí é uma coisa muito mais de controle mental. A sabedoria hiperbórea, ela não prega nenhum tipo de moral, assim, nessas partes, né? Moralidade dessas coisas. É a honra. O que é a honra? É você cumprir a sua palavra. Você tomou uma decisão, arque com as consequências, né? Você escolheu, você fez, né? Mantenha a sua palavra. Isso é a honra. Agora, essa coisa de, tem que aceitar tudo, tem que não sei o que lá, isso aí não é coisa... Armadilha. É coisa... Isso aí é armadilha, né? A Maristela tem outra pergunta. Ela diz que leu em algum lugar: os deuses leais não concordavam com o aprisionamento do espírito à matéria. Isso procede? Isso significa que todos sabiam do aprisionamento? Então, mas a questão não é concordar ou não, né? Depois que o cara caiu, é aquele negócio, se você tá andando, você cai num buraco, eu não concordo que você caiu no buraco, mas você caiu. Fazer o quê? Agora você vai ter que sair de lá, entendeu? É complicado, é muito mais complicado, né, do que parece a coisa. Porque depois que houve a mistura e a queda, por exemplo, a gente está preso a esse corpo, né? Você pode não gostar, mas você vai dormir, você vai acordar amanhã, você está preso a esse corpo, né? Querendo ou não. E você tem que trabalhar isso, né? É uma situação que eles se colocaram ou caíram, né, por acidente ali, alguma coisa aconteceu ali, né, deu errado, né? E aquela coisa, depois que dá errado, tem que ver um jeito de resolver, né? Mas eu até entendo. Tanto que até na visão do Serrano, né? Depois que houve a mistura, a queda, a segunda hiperbórea, ela se afastou, né? Mas não quer dizer que ela abandonou essa terra.
eles se afastaram para se proteger, né? Para se proteger, para tentar resgatar o pessoal que caiu aqui. Tanto que a gente está num lugar fechado, né? Daqui onde a gente está, não tem como descer mais, a gente tem que voltar agora, né? Só que é a gente que tem que fazer isso, né? É aquele negócio, a gente caiu num buraco e agora não tem mais para onde a gente cavar para baixo. A gente só vai ter que voltar agora e subir. É aquela coisa, né? Aprender a lição e não cair de novo, né? E não cair de novo. Tem aquelas historinhas, né? Você sabe que no caminho tem uma pedra, você passa a primeira vez, você tropeça, aí você vai de novo, você tropeça de novo. Na terceira, você desvia da pedra, né? E vai. É aquela coisa, os SIDAs, pelo menos assim, é como se não, até eles não tivessem muito o que eles fazer, né? Porque é uma coisa meio que pessoal mesmo. Tanto que isso daí é interessante, que até aquela... Não sei se vocês conhecem aquele insider, né? Aquele cara que apareceu num fórum falando que era das famílias lá controladoras, né? E até ele fala que eles já tentaram enviar para cá, né, alguns seres mais poderosos para tentar quebrar essa prisão e não deu certo. Ele falou que é um negócio tão complexo que tem que ser mesmo cada um se libertando, entendeu? Ele falou que foi alguma coisa que deu muito errado mesmo, assim, porque fala que foi tentado no passado enviar seres para cá, né, mais poderosos para tentar quebrar essa prisão, não deu certo. Ele fala que é um negócio, assim, muito mais profundo do que a gente pensa, né, a coisa. Não é tão simples assim. É igual quando você tenta ajudar a borboleta a sair do casulo, né? Mais ou menos por aí. É mais ou menos assim, você tá num buraco, a pessoa tá num buraco, você vai dar a escada para ela, mas é perigoso você cair lá com ela, entendeu? Tem outra pergunta. Mas tem uma coisa interessante, vou responder essa daí, depois eu falo. Fala aí, que para você não perder sua linha de pensamento. Não, a gente tá falando dessa questão aí, tem uma coisa interessante. O Serrano, ele traz a questão da reencarnação, né? E ele fala o seguinte: a reencarnação foi feita para o Pazu. Ela não funciona no hiperbóreo. A reencarnação só passou a funcionar nos hiperbóreos depois que eles caíram, que foi plasmado, eles foram plasmados na matéria. E o Serrano fala que a reencarnação, ela não funciona nos hiperbóreos que estão despertos, porque ela não foi feita para os hiperbóreos. A reencarnação é só para o Pazu, é só para o Sudra, é só para o animal. Ela não funciona. Ele fala que, tanto que ele fala que, por exemplo, os avatares, né, que vieram, por escolha própria, não tem como reencarnar eles, né? Ele fala que todos os hiperbóreos que vieram aqui foi por escolha própria, né? Os que vieram até para tentar ajudar, né? Ele fala que só está preso aqui aqueles que caíram mesmo, que estão misturados. Ele fala que conforme o hiperbóreo vai se misturando, vai evoluindo, ele entra na roda da reencarnação, porque ele acaba se tornando é como se ele se tornasse um Pazu, entendeu? Ele involucionou num animal, e ele cai na reencarnação. Mas ele fala que a reencarnação, ela não pega, né, os hiperbóreos que estão... Ele fala que tem o sangue puro, né? Ela fala que não pega, não foi feita para eles. Tanto que os SIDAs, né, os SIDAs mesmo, que vieram aqui como avatares, né, ou como enviados, eles vieram porque eles quiseram, né? Eles quiseram vir aqui para tentar ajudar, mas a reencarnação não pega neles, entendeu? A reencarnação só pega... E eu acho interessante isso, porque as grandes famílias, elas não se misturam. Tanto que eles casam até entre eles, e eles sempre nascem, né? O pessoal fala, tem ritual para nascer nas grandes famílias, mas não, é porque como eles têm o sangue puro,
A reencarnação não funciona, então eles escolhem aonde eles querem nascer, entendeu? Eles vêm aqui porque eles escolhem. Então a reencarnação não funciona com eles. Nossa. Porque eles não se misturam. E é interessante porque eles não se misturam. Né? As grandes famílias de poder, eles não se misturam. Eles casam entre eles, têm filhos até entre irmãos e não se misturam de jeito nenhum. E o Serrano fala isso no livro, que a reencarnação, ela não é pro Hiperbóreo. O Hiperbóreo caiu nela, né? Ele caiu, ele involucionou, né? Caiu. Mas ela não foi feita para ele. Ele acabou caindo. A Daniela Costa pergunta se seriam esses íons os chamados pneumaticoi ou soicoi. Então, os íons, né? Íon é uma terminologia gnóstica que quer dizer um ser sobrenatural, que seria um espírito, né? O que a gente chama de espírito, os gnósticos chamavam de íon. E é o seguinte, os íons, segundo o Serrano, os íons hiperbóreos são vindos de outro universo, né? Eles são o vento que sopra de outro universo, porque pneuma é vento, né? É sopro. Os íons hiperbóreos, eles são um vento que entrou de outro universo. Mas você tem os íons aqui desse universo, que são íons caídos, né? Os íons caídos que seriam uma emanação, uma criação do próprio Demiurgo. Agora, essa questão de homens de barro e homens de espírito, o homem de barro é a criação do Demiurgo, o Pazu, né? O Sudra, o animal homem. E o homem de espírito, aí já pode ser um Víria, né? Um homem que despertou. Mas os íons, a visão do Serrano é essa, que existem os íons hiperbóreos, que vieram de outro universo, e eles são ou masculino ou feminino. E você tem os íons desse universo, que geralmente são andrógenos, são seres andrógenos, que são emanações criações do Demiurgo, né, no caso. Uhum. Outra pergunta, a Magali Mônica pergunta, em algum momento o feminino o masculino e o masculino se individualiza? O Serrano fala que na verdade não é individualiza, né? Eles se individualizaram no momento que eles caíram, né? Quando ele cai na matéria, ele se individualiza, né? Ele se divide em um feminino ou masculino, né? Tanto que isso daí é a perca da polaridade, né? Quando você cai, esse universo ele é feito de polaridades. Então você tem a polaridade masculina e feminina. Mesmo um ser masculino, ele tem a polaridade masculina e feminina nesse universo, porque é assim que esse universo é feito, né? Só que toda polaridade tem o terceiro, né, que é o centro. Tanto que apolo vem de sem polo, né? Apolo, aquele que não tem polo, que não tem polaridade, né? Tanto que é até um caminho, né? O caminho do meio. Mas essa questão deles se individualizarem, sim, né? Se individualiza, mas só que o Serrano fala que a encarnação em masculino ou feminino é uma coisa feita aqui só, né? Nesse universo. Tanto que um íon feminino caído, ele pode encarnar tanto quanto homem quanto como mulher, porque é uma coisa do corpo, né? Uma coisa biológica. Uhum. Mas a questão da energia, ele tem as duas porque esse universo foi feito assim, né? O Marcos Pereira pergunta, no plano astral, os arcontes podem ler a mente do desencarnado? Desencarnado. Desculpa, gente, tô lendo mal. Tô chegando. Eu acho que eles podem ler a sua mente até aqui, né? Mas se você tá com o roteador ligado, você tá ligado na internet. Porque assim, o que a gente chama de astral, né? O Akasha, ele é a Ethernet, né? Uma rede de éter.
Mas aqui a gente tem a internet. Só que a internet está ligada no éter também, tá? Então, que nem o pessoal às vezes fala de privacidade. O pessoal, mas o governo está te espionando. O governo é o menor dos seus problemas. Né? Não existe privacidade nenhuma, né? A gente está num laboratório. Com certeza tem alguém te vigiando o tempo todo. Mas essa questão da rede... Mas a questão de ler a mente, né? Eu não me preocuparia tanto assim com o pessoal se preocupa muito com desencarnar, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho nosso aqui, né? A gente tá aqui, tem que trabalhar aqui, né? Tem muito que ficar pensando no depois, né? Tem que fazer agora. Buscar conhecimento agora, né? Tentar se virar agora. Porque depois a gente vê o que a gente faz lá, né? Pois é. A Magali Mônica pergunta, Serrano fala sobre despertar o chakra do plexo solar. Algum comentário a respeito? O Serrano, ele fala dos chakras como se fosse um yogi mesmo, né? Mas só que aí eu recomendo você estudar bastante as obras dele, né? Porque se você quiser fazer yoga, alguma coisa do tipo, né? Eu mesmo já pratiquei, né? É muito louco. E tanto que eu tive até uma experiência com isso daqui, essa questão dos chakras. O Serrano fala que na iniciação dele, ele teve umas experiências de ficar paralisado